de volta e agora a pergunta é como descobrir a sua vocação? Estou recebendo aqui no nosso estúdio o Emerson Wesley Dias, que é coaching. Tudo bem, Emerson? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Prazer estar aqui novamente. O prazer é nosso em te receber aqui de novo. Bom, a pergunta que eu já vou te fazer, aproveitando até o bate-papo que a gente teve agora há pouco, falando sobre os jovens, sobre a interação que eles têm com a internet, a geração Y e até a próxima geração que está chegando aí. Antes da gente falar das pessoas mais maduras, eu quero falar dos jovens. Qual que é a principal dificuldade que as pessoas têm para descobrir qual que é a sua vocação? Uau, essa pergunta já é para a gente começar aqui a filosofar e passar a tarde inteira conversando. Antes de responder essa pergunta especificamente, eu vou colocar uma questão do ponto de vista filosófico do que é a vocação, e aí acho que fica mais fácil a gente entrar no tema. A palavra vocação, ela vem da mesma origem do latim, que significa convocação ou chamado. Então já dá para entender que existe um chamado interno que cada um tem, né, que seria a sua vocação. E eu gosto de usar essa definição da palavra juntando com uma frase de Aristóteles, que dizia o seguinte: onde se cruzam os nossos talentos e as necessidades do mundo, aí está a nossa vocação. Olha só, necessidades do mundo, algo externo, algo que o mundo precisa, e talentos, algo interno, algo que eu preciso ou que eu posso oferecer. Dá uma conotação de utilidade para a pessoa, aquilo que onde eu sou útil, entregando os meus talentos e preenchendo necessidades que o mundo tem. Nesses dois pontos de interno e externo, eu não estou falando de profissão e muito menos de remuneração. E hoje a gente percebe o quê? Uma diferença muito grande na hora de escolher a profissão, porque as pessoas vão ou para remuneração, o que tem sido aí o grande direcionador do mundo, né, a questão econômica, financeira, e depois pensa na profissão. Ela não pensa antes nela, ou seja, nos talentos que ela tem, naquilo que é interno a ela. Quando ela pensa muito mais no que é interno, no talento que ela tem, fica mais fácil ela definir a sua profissão, o seu talento, onde que ela vai brilhar. Como a gente desfocou, a gente pensa muito mais na questão da remuneração e na profissão que já está pronta, aí às vezes dá um pouco de problema. E aí o mundo fica com essa sensação de que não estou fazendo nada legal ou que eu não me acho, não me encontro, porque a gente não para pensar sobre os nossos talentos, né? O que nos motiva, né? O que nos faz acordar todo dia de manhã e entregar o nosso melhor para a sociedade em geral. Agora, eu queria te fazer uma pergunta aproveitando a frase então que você usou. Dentre os vários talentos que cada um de nós tem, porque muitas vezes a pessoa tem vários talentos. Então, tem uma coisa para aquilo que ela se destaca mais, mas também tem outra coisa que ela faz muito bem. Como entender o que ela deve seguir para a profissão? Tem pessoas, por exemplo, que são muito boas praticando um esporte, que são muito boas, fazendo, se equilibrando, tem um equilíbrio fantástico, então fazem algumas peripécias e tudo mais. Isso, bacana. Mas como entender se isso, ou se o outro talento que a pessoa tem, de repente ela também se comunica muito bem? Como entender o que cruza com os interesses do mundo? Eu acho que isso, você vai descobrindo isso no dia a dia, né? Você precisa fazer algumas experimentações. Concordo que tem gente que tem uma multiplicidade de talentos enorme e tem pessoas que têm um talento específico e fazem aquilo muito bem e estão super felizes. Você tem vários caminhos, né? Você pode pensar como um hobby, né? E, poxa vida, isso aqui é muito legal, eu gosto muito, mas eu não viveria disso, porque seria um trabalho, eu não estaria a fim de colocar isso como sendo minha fonte de remuneração, eu quero isso aqui só para lazer. Essa outra habilidade, esse outro talento, não, isso aqui eu acho que é importante, eu tenho clientes, e aí entram as necessidades do mundo, isso aqui eu faço muito bem, e portanto eu acho que isso aqui dá para viver legal. E aí você consegue equilibrar coisas que você vai ter como hobby e coisas que você vai ter como trabalho. O que não impede também de você ter as duas coisas eventualmente como trabalho. Você pode fazer, né, de segunda a sexta você é jornalista, no fim de semana você trabalha com artesanato. Você gosta das duas coisas, mas você não conseguiu encaixar as duas coisas no mesmo tempo. Ou não, você pode ter um programa jornalístico sobre artesanato. Você percebe que dá para fazer vários encaixes? E quando a gente pensa primeiro no talento, fica mais fácil, porque depois eu consigo encaixar onde é que eu vou usar isso aí. Se existe uma profissão, porque talvez a profissão que eu queira não existe. A gente está discutindo agora nesse momento a profissão de educador financeiro. Não existe essa profissão ainda, não é regulamentada. Mas é uma necessidade do mundo, saber lidar com o seu próprio dinheiro. Eu já vim aqui no programa falar sobre planejamento financeiro. Então, é uma necessidade do mundo e as pessoas têm que entender essa relação homem-dinheiro e aprender a lidar com o dinheiro. Portanto, surgiu a necessidade. E ela surgiu primeiro do que o nome da profissão. Então surgiu a necessidade, eu sei fazer isso e ensino alguém.
a partir daí eu posso pensar que isso pode virar uma profissão, e é o que a gente está tentando regulamentar hoje no Brasil. A profissão é educador financeiro. Então perceba, o nome da profissão vem depois. Eu sou jornalista e gosto de artesanato. Eu posso ter um programa jornalístico sobre artesanato. Eu posso ter uma coluna, um blog. Eu posso fazer várias coisas diferentes onde eu consiga reunir todos os meus talentos. Não necessariamente eu preciso viver a cada instante. Ou não, eu preciso talvez pensar que tem uns que eu gosto mais e outros gosto menos, e portanto eu vou focar nesses aqui primeiro. E depois de uma segunda carreira, quando eu consolidar essa primeira carreira, eu vou migrar para aquela outra segunda carreira. Dá para fazer vários arranjos, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar sempre nos talentos, o que a gente gosta, aquilo que a gente faz por prazer, que a gente não vê o tempo passar, né? Se eu fosse ser voluntário de alguma coisa, o que eu ofereceria como voluntariado? A pessoa é advogada, aí você fala assim, olha, tem uma ONG, está precisando de um gerente jurídico lá, um diretor jurídico da ONG. Ah, não, eu quero contribuir com qualquer coisa, menos com a minha habilidade em ser advogado. Então quer dizer que essa pessoa não está acabando com a sua vocação. Porque se ela não quer oferecer isso para uma ONG, é porque ela não tem o conceito de que o trabalho é algo que dá utilidade, ela dá senso de realização. É meio que uma obrigação para ganhar dinheiro. Percebe? Quando eu vou para o voluntariado, eu começo a descobrir coisas que eu gosto de fazer, e que, portanto, são talentos que eu tenho e que eu faço de graça. Então, fazer aquilo que você ama, né? Fazer aquilo que se ama. Agora, Emerson, em contrapartida dessas pessoas que têm mais de um talento, existem pessoas que, eu já ouvi essa frase, eu acho que eu não sirvo para nada. A pessoa não encontra, tem desenhos, tem quadrinhos, tem histórias, falando de pessoa que não se encontra em nada. Então ela olha para as pessoas ao seu redor, aquele é muito bom nisso, aquele cozinha muito bem, aquele fala muito bem, aquele faz artesanato muito bem. E eu, gente, eu não consigo fazer nada direito. Tem gente que se encontra nessa situação. Eu acho que o coach é uma boa intervenção aí também, né? É uma boa intervenção, gente. Eu tenho muitos clientes que não sabem qual é o seu talento. Não sabem qual é o seu talento, né? Ele chega para tratar uma questão que ele está infeliz no trabalho. E a gente começa a trabalhar por que ele está infeliz. Aí ele descobre que ele não sabe qual que era o talento. E aí tem uma questão que a gente faz esse trabalho para descobrir qual que é o talento, e eu não concordo. A pessoa pode até achar que ela não tem. E ela falar isso, externar isso. Olha, não tenho, não sirvo para nada. Mas ela tem sim. Todo mundo tem talento? Todo mundo tem. Todo mundo tem. A gente é como uma engrenagem, né? Cada um precisa do outro para fazer a coisa funcionar. Então todo mundo tem uma utilidade, né? Ninguém veio ao mundo a passeio, né? Pode até ser que algumas pessoas que gostem de passear bastante, como eu também gosto. Mas você não veio a passeio, você tem um propósito de estar aqui. Você precisa descobrir isso. E por que a gente não descobre isso muitas vezes? Porque a gente não aprende isso na escola. O mundo se intelectualizou demais e se afastou da sabedoria. Estava passando aquela entrevista do rapaz que estudou samurais, né? E eu fiquei prestando atenção que ele estava falando de uma coisa muito interessante, da relação do samurai com a natureza, né? Entender o ritmo da natureza, como é que esse ritmo se reflete no nosso organismo. E a gente não faz isso no dia a dia. A gente aprende matemática, a gente aprende biologia, português, inglês, e vai aprendendo um monte de matérias intelectuais. Ainda mais no mundo ocidental, mais no mundo ocidental. Vai aprendendo um monte de matérias intelectuais, mas não de sabedoria. Sabedoria de vida mesmo, né? Como é que eu consigo perceber os meus talentos? Como é que eu consigo me relacionar com o outro? Como é que eu respeito o envelhecimento? A gente vê as pessoas querendo ser jovens. Como é que eu respeito esse movimento natural da vida? Então a gente vai se afastando da sabedoria e vai se intelectualizando cada vez mais. Resultado, as pessoas vão ficando depressivas, não sabem o que querem, não conseguem reconhecer seus talentos, não conseguem respeitar o próprio organismo, vão ficando doentes. Então, esse desrespeito que o ser humano faz com ele mesmo, de não focar na sabedoria e pensar só na inteligência intelectual, vai criando essas distorções. E aí, voltamos para a minha pergunta, quando a pessoa, eu pergunto, qual é o seu talento? Eu não sei. E aí, se ela não sabe, vai ser muito difícil ela entender a sua vocação. Mas existe uma salvação para essa pessoa. Essa pessoa pode perguntar para 2, 3 amigos, escuta, o que você acha que eu faço muito bem? E com certeza alguém vai dizer para ela, olha, eu acho que você faz isso muito bem, você faz aquilo muito bem. Começa aí a perceber que existe um talento. As pessoas às vezes de fora estão nos observando e nos percebendo melhor do que a gente, né? Muito, porque eu não consigo ver, já que o que você está pensando, o que você está sentindo, mas eu consigo ver o teu comportamento. Então aquilo que você externa, eu consigo reconhecer. E quando você externa algo que eu acho, poxa, isso você fez muito bem, eu reconheço que é um talento. Mas às vezes você não percebeu isso. Então eu consigo dizer para você, olha, eu acho que você tem futuro por aqui, né? Vá por essa linha. Então perguntar também pode ser um bom exercício para começar a pensar em talento. Que é um grande desafio, é que as pessoas, quando você pergunta para o outro reconhece em você vários talentos. Só que aí você não consegue encaixar isso numa profissão que já exista.
E aí você fala, nossa, mas isso eu vou colocar onde? Né? Ou a pessoa percebe o seguinte, olha, isso aqui que você está me falando que eu tenho talento seria ser jornalista. Só que hoje eu sou chefe de cozinha. E aí, como é que eu migro de uma para outra? Entra a questão do dinheiro. Muitas vezes eu não estou afim de sair de uma situação que eu já construí para ir para uma outra situação. Já construí minha carreira, mesmo que não seja o que eu ame agora. E aí, exatamente. E aí, eu acho que essa é a próxima questão. Eu quero falar com você sobre isso. Bom. Você já percebeu pessoas que ficaram a vida inteira, e aí eu estou falando em 10, 15, 20 anos atuando numa profissão e depois descobriram que essa não era a sua vocação? O que fazer? Você já construiu uma carreira, você já é um empresário, você já é, sei lá, você já chegou no topo daquela empresa, e agora? Agora é a hora de ser feliz, né? E aí eu vou pegar outro ponto filosófico, né? A palavra coragem significa agir com o coração, porque o cor é de córdio, né, de coração, e o agir é de agere. Então, agere seria coragem, é agir com o coração. A pergunta é, você quer agir de fato com o coração? Você quer ser corajoso? Se você quiser ser corajoso, quiser buscar a sua felicidade, a sua realização, você vai ter que mudar. Porque o caminho que você está pode ter te trazido dinheiro, pode ter trazido fama, reconhecimento, mas internamente ela não preenche as suas necessidades. E aí volto na frase do Aristóteles, né? Onde se encontram os nossos talentos e as necessidades do mundo, aí está a nossa vocação. Eu não estou preenchendo o interno. E se eu não estou preenchendo o interno, com certeza não estou vivendo na plenitude, não estou feliz, não estou realizado. E aí eu vou ter que ter coragem de tomar essa decisão e fazer essa mudança. E aí qual que é o meu trabalho, já? É ajudar a estruturar essa mudança. Porque também você mudar, acordar hoje advogado e amanhã engenheiro, é meio difícil, né? Você precisa pensar que você tem uma renda, você tem pessoas em volta de você que dependem da sua renda, você já tem um status social. Tudo isso são questões que vão ser trabalhadas. Não dá para abandonar tudo do dia para a noite e mudar, você vai se arrepender. E as pessoas não vão reconhecer que você está fazendo isso de forma verdadeira, vão achar que é mais uma moda. Ah, inventou, ficou doido, né? Acordou num dia de mau humor, mudou tudo. E aí, daqui a 2, 3 meses, você vai se arrepender se você não fizer uma mudança estruturada. Então, o meu trabalho é ajudar a pessoa a estruturar essa mudança. Que pode demorar até quanto tempo? Depende de pessoa para pessoa, né? Pode demorar semanas, como pode demorar anos. Ué, de repente tem que fazer uma faculdade, né? Exatamente, é isso aí, né? De repente eu descobri que eu quero ser jornalista, mas eu sou engenheiro. Você vai ter que fazer uma faculdade, porque sem a faculdade você não vai conseguir um emprego de jornalista. Ah, eu estou preparado, eu nem sei, são 4 anos na faculdade de jornalismo. Eu estou preparado para passar 4 anos sem a remuneração que eu tinha. Ah, não estou. Então faça em paralelo. Né? Continua sendo engenheiro, vai fazer a faculdade de jornalismo. Quando terminar a faculdade, a gente começa a desenhar os primeiros passos para você migrar. Né? Nesse período da faculdade, vá fazendo networking, que é uma coisa que a gente já falei aqui, que é bastante importante, vai conhecendo as pessoas, vai se ambientando e lá na frente você faz essa migração de carreira. Por exemplo, o que eu entendo que é a minha vocação? Eu tenho muito da organização, do planejamento. Eu usei isso nas profissões que eu tive anteriores a ser coach, consultor. Então, eu sempre busquei organização, organizar departamentos de empresa, organizar estratégias, estruturas para alcançar objetivos. Depois eu percebi que, poxa, eu sou bom nisso. Agora eu posso fazer isso para as pessoas, independente das empresas. Então, eu uso a minha vocação, onde eu sou bom, para suprir necessidades que as pessoas tenham. Por exemplo, estruturar uma mudança de carreira. Né? Estruturar uma busca em achar a sua vocação e depois construir um plano estratégico para a coisa acontecer na prática. Você percebe que eu uso muito mais a minha vocação do que a profissão em si. Né? Quando eu vou pensar no catálogo de profissões que existem, pode ser que eu não ache uma profissão ali. Mas eu tenho talento para fazer um monte de coisa que não está naquele catálogo. Não tem problema, use o seu talento. Porque essa profissão vai surgir naturalmente, né? Vão ter pessoas que precisam de você. Então você tem clientes. E aí você consegue dar o seu melhor e preencher as necessidades que são constantes. Não despreze o seu talento, né? Agora, até voltando, como você explicou pra gente o significado da palavra vocação, a gente pode falar de maneira filosófica, de maneira espiritual, falar a respeito da missão de cada um. Sim. Eu queria te perguntar se isso muda. Eu conheço pessoas que sempre amaram fazer uma coisa e depois de um tempo, talvez pela pressão, pelo estresse da profissão, não querem mais ver aquilo na frente, querem mudar. Sim. A vocação muda, essa missão, esse chamado, ele muda ou de novo pode estar ligado com a pessoa não fazer a escolha certa? Eu acho que ela pode mudar na forma, não na essência. Né? Eu era uma pessoa que gostava de ajudar pessoas em situações difíceis, eu era advogado.
Só que agora eu não aguento mais o direito, né? A legislação, frequentar um fórum, um tribunal, não aguento mais. Eu vou ter que achar uma outra forma de usar aquilo que é a minha essência, que é ajudar as pessoas. Então eu acredito que ela muda na forma, não na essência. Exemplo, o maestro João Carlos Martins, história de vida fantástica. Uhum. Pianista, então talento para música, tocava piano, foi o melhor pianista do mundo, reconhecido internacionalmente. Teve problemas de saúde, depois teve um assalto, enfim, mudou completamente a história dele, não podia mais tocar piano. O que ele fez? Virou maestro. O que eu percebo da missão dele? Na forma mudou, porque de pianista ele virou maestro, mas na essência, que era lidar com música, ser um artista, não mudou. Então, mesma coisa eu poderia, eu não aguento mais tocar piano, meus dedos estão cansados, eu não consigo mais, não quero mais. Eu posso virar maestro. Eu posso ser, de repente, o dono de um estúdio de gravação que vou ajudar outros músicos, né, a desenvolver o seu talento. Eu estou muito próximo daquilo que é a minha vocação. Então eu acredito que na essência não muda, mas na forma, aí pode ser que mude sim. O caminho pode ser diferente de você mostrar o seu talento, entendeu? Agora, Emerson, qual que é a importância, por mais que a gente tenha um talento, de ir atrás para aprimorá-lo? Algo que me chama a atenção a pessoa muitas vezes tem um talento e ela já vem dotada de algumas qualidades que vão ajudar naquilo. Então, por exemplo, eu amo gente, então eu também gosto de falar, eu também gosto de escrever, ok. São qualidades que me ajudam a trabalhar entrevistando, a trabalhar ajudando, a ser também pastora. Então, eu percebo algumas delas, mas outras eu não tinha e tive que correr atrás. Ou tinha e tive mais dificuldade. Você é ótimo em organização, mas para se tornar coach teve que também tem que desenvolver uma boa comunicação com as pessoas, tem que gostar de gente. Como é que é isso? Porque o que acontece, né, Jaque? A gente não pode pensar também que o talento por si, ele basta. Tem uma série de outras coisas que são importantes, né? Você falou, você precisa estudar. Eu fui fazer curso, né? Eu fiz MBA em gestão de pessoas, fiz curso de coaching, formação em liderança, vários instrumentos de medição, né, do tipo psicológico, enfim. Eu fui agregando no meu portfólio um monte de conteúdos para poder exercer a minha profissão. Vamos pensar o Neymar, jogador de futebol. Ele tem talento para o esporte, para o futebol. Mas se ele ficar 5 anos sem treinar, se ele engordar 20 quilos, será que esse talento vai ser trabalhado da mesma forma? Com certeza não. Com certeza não. Então, você precisa lapidar o seu talento todos os dias, né? Você vai ganhando senioridade, vai ganhando experiência, maturidade com a vida, né? À medida que você vai trabalhando e vai desenvolvendo. Voltando o exemplo do samurai. O samurai não nasce samurai, ele se torna samurai. A mesma coisa o líder, não nasce dele, ele se torna líder. Ele vai ganhando posições, vai ganhando respeito e aí ele se torna líder. É a mesma coisa o talento. Você nasce com um talento, quando você descobre esse talento, você precisa praticá-lo e você vai aprimorando cada vez mais. E aí chega uma hora, obviamente, que com o envelhecer, você começa a ter que transmitir esse talento que você tem para os outros. É um ciclo, né? Que não se acaba. Então, um talento que você não põe em prática, ele é como conhecimento, né? O conhecimento que você não compartilha, ele se desfaz, ele se perde. É um desperdício quem sabe o seu talento e não pratica o seu talento. Eu vou te fazer uma pergunta extremamente clichê para o tema, mas eu tenho que perguntar isso. Teste vocacional de revistas, de livros, aquelas perguntas que a gente responde na internet, que são mais ou menos 385 profissões possíveis. Sim. Adianta ou não adianta? Eu acho que é um bom começo. Eu acho que se você não sabe se observar, né, não tem esse hábito, não consegue, acho que é um bom começo. Você começa fazendo. Eu não acredito nenhum teste vai ser 100% verdadeiro, né? Ele pode dar indícios ele pode te levar a pensar sobre, mas ele não vai responder nada além do que você mesmo se examinar, né? Eu acho que se você se examinar, eu acho que é o caminho mais verdadeiro, né? Ninguém vai te conhecer melhor do que você mesmo. Mas o teste, eu acredito que sim, é um bom caminho, né? Fazer o teste, fazer trabalho voluntariado, de repente, para você descobrir, né? Bom, não tem remuneração em jogo. Para saber se você gosta. É só meu talento que está aqui sendo a prova. Pô, será que o pessoal vai gostar dessa minha performance aqui, etc. e tal. O voluntariado é um caminho. O hobby, né? Você ter hobby é um outro caminho. Tem gente que faz, busca na astrologia, tem gente que busca teste grafológico, enfim. Eu acho que tem vários caminhos para você começar a pensar nos seus talentos e, portanto, na sua vocação. Eu não descarto nenhum deles, eu acho que todos eles podem te levar a mais ou menos respostas. O importante é que você busque. E ao buscar, o
questione, poxa, esse teste deu isso, mas será que é isso mesmo? Poxa, não, é isso mesmo, eu acho que esse teste fala, não 100%, mas 60% ele me direciona. Poxa, então que bom, já falta só 40% para você buscar de respostas, né? Eu não menosprezo nenhum tipo de teste, mas também não recomendo nenhum que seja, olha, esse aqui é o teste porreta, né? Esse aqui não vai resolver os seus problemas, né? Não acredito nisso. Muito obrigada. Tem o livro também, o Inédito Viável, que a gente vai mostrar para você. O site, para quem quiser entrar em contato com o Emerson, é www.ineditoviável.com.br e você me encontra também no Facebook, facebook.com/o Inédito Viável. Tem um e-mail também, ewd@oineditoviável.com.br. Mais uma vez, obrigada, viu? Obrigado, Jaque. Mostrar o livro para o pessoal tá em aqui, casa. O livrinho, a gente fala um pouquinho sobre essa questão de missão, propósito, né? Tem a ver com vocação. Vai sair a segunda edição em breve. E um prazer enorme estar aqui novamente. É sempre muito bom bater esse papo com todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Uma ótima tarde. O programa está chegando ao fim. Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Foi um prazer ter você com a gente. Eu te espero amanhã aqui no nosso programa. Uma ótima tarde e um beijo grande. Tchau.